Vamos lá, pessoal. Então, quando falamos sobre cumprimentos, cumprir, exalta também em cumprimentos. Quando falamos de cumprimentos, falamos de cumprimentos, ou seja, cumprir é algo que coloque objetivos a serem destacados e realizados nos campos cotidianos, ok? Então vamos lá. A palavra cumprimento vai relacionar ao espaço, aos passos, ao tempo, às origens que vão também destacar a nossa iniciação esportiva, os jogos que relacionam o ciclo histórico, ontológico e coloca patamares entre as nossas iniciativas sobre habilidade. Volto a dizer a todos, em questão de que a própria gratificação relacionada ao treino e essa gratificação, ela nos deu uma dosagem de histórica, de perspectiva, que veio ajudar, ou seja, a nossa história entre o dia a dia diário, a idade, o tempo, a habilidade, a força, a resistência. Como eu usei saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio, defesa, passar, driblar, fintar, arremessar, são maneiras que nós podemos colocar na nossa linguagem e realidade que acontece no voleibol, basquetebol, handebol e algumas modalidades que são programas de ensino para um aprendizado motor. Aonde há um aprendizado motor, há um aprendizado que nos coloca uma eficácia. Ok? Vamos lá. Vejam bem. Então, quando falamos sobre pontos importantes entre arremessar, dificultar os passes, os dribles, os arremessos, as adversidades, venhamos colocar colocações importantes para haver dimensões, como já falei, de cumprir, ou seja, cumpre, né? Que é algo que vem a ter fatos de companheirismo, competitivismo e essas coisas que dispõem a receber entre essas coisas que relacionam os nossos saberes. Fazer faz saberes, que eu já falei. Fazer faz saberes, que coloca este auge importante, que é a equipe e a sua maneira de preparação, adaptação e outros prognósticos que relacionam a nossa coletividade e séries que vão significar e ressignificar a cada dia. Ok? Então a receptividade, ela vai haver também uma pacificação, embora a receptividade ela pode ser passiva ou passe pode ser passivo. Passe ativo, passe passivo. Às vezes o passe passivo, as pessoas falam o quê? Você vai ver trocas, passa lá e cá, tipo assim, de um passe, houve a recepção, aí passou para a mesma pessoa, houve outra recepção. Essas trocas de passes que relacionam o campo passivo, né? Passando um para o outro. Ou seja, relaciona algum tipo de deslocamento que também possa mudar a trajetória da receptividade para eu possa haver uma recepção, tempo de reação, o espaço e as maneiras que ocorrem diariamente no jogo, propriamente dito, que são regras que venham a ser importantes em nossa vida. Então, como eu falei, pode o mundo acabar, né? Pode se calmar, mas estamos aqui pesquisando nesses campos de fatores importantes. Então a capoeira, às vezes as pessoas pensam que a capoeira, como o jiu-jitsu e outras questões do contato físico, qualquer tipo de esporte, tem uma questão muito importante, né? Até hoje, eu até brinco com alguns colegas, tempos atrás eu brincava, eles vão lembrar, se alguns chegar a ler e a contestar, ou também a interpretar, a compreender do modo dele ou dela, eles colocam a autonomia ligada à universidade. Embora certificados nós não temos muito, mas temos muito gesto motor e mais operatividade do que legalidade. Legalidade para ir a uma faculdade, uma palestra, embora já tive em outros departamentos, ok?
ok? Não estou querendo ser oprimido aqui, sendo um opressor também. Uma demagogia que venha ser espontânea, erudita ou populista, mas coloca façanhas que venham codificar a escola. Então eu lembro do Vando, né? Jogo na cama, como é que é? Vando, aquele Vando, aquele cantor Vando. E é até aquela música, né, que gosto de lembrar. Ele vai falando, desce aos pés, eu te jogo na cama e vai descendo, né? É um processo. Então o aprendizado é um processo. O Vando, essa música, teve um sucesso muito grande de ensinação. Às vezes a gente pensa que a maioria é algo espontâneo, não é assim. Tem uma licença, tem um bom dia. Se você quer ir em outro lugar que tem esses momentos nomencláticos que relacionam, você escolhe. Lógico que tem escolhas. E mesmo assim, não é assim. Tem lugares, qualquer lugar que tem uma instituição, um clube, ou tipo de boate, incrível que seja, essas invencibilidades que ocorrem, há uma invencibilidade muito grande. Há um respeito lá, recíproco. Pode haver até pouco alguns lugares. Mas há diferenças quando você entra num ambiente, no passo ou no espaço. E quando acontece algum fato, que muitas vezes até aconteceu comigo tempos atrás, vai haver algo de autoridade e liberdade. Fica esse campo místico, né? Essa autoridade. Onde eu tenho autoridade, eu tenho uma liberdade. Onde eu tenho uma liberdade, eu tenho autoridade. Fica esse conflito entre essa liberdade do próprio corpo e as modalidades esportivas. Ou seja, termos esse acervo. Não está estacionado, é só uma disciplina. É lógico, nós temos que respeitar alguns alunos. Eu gosto desse tipo de modalidade. É lógico, você tem que conquistar, conversar. Você tem 20 minutos, 10 minutos ou 30 minutos. Uma aula, 40 minutos. Depois vai lá, deixa à vontade lá. Mas ao à vontade a gente tem uma abordagem diretiva. Embora seja indiretiva, algumas abordagens que colocam libertatória, tem uma permanência de uma pessoa lá para observar e diagnosticar. Às vezes a pessoa lá libera lá e fica lá. Ou seja, a questão é essa, é você analisar o que está acontecendo. Ou seja, é um relatório. Eu acho que você deixa lá à vontade, mas você vai analisar os movimentos criados. Tempo agora está vindo uma aula de um professor de capoeira. Falando de capoeira aqui, a capoeira, os seus movimentos e a emancipação dos negros no Brasil. Aí eu vi, ele colocou algo espontâneo. Ou seja, os próprios alunos fazerem movimentos, os gestos e a sua criatividade. É lógico que ele vai analisando os gestos, ele vai associando os movimentos e vai tendo o quê? Um campo de percepção, essa didática geral, que é o próprio movimento, que eu não sei qual o movimento que eu sou. É por isso que eu coloco como uma identidade perdida, uma gravidade mutogênica. São mutantes, ou multidões de teorias que abordam o esporte para todos e todos diante do esporte. Ou seja, esporte para todos e todos para o esporte. Esporte para todos e todos para o esporte, porque é saúde. É saúde. Há essa dosagem, né, ligada à educação física. Ok? Então são panoramas importantes ao movimento cultural. Aonde há um culturismo, onde há um culturismo que venha cultivar culturismo. É futurismo, culturismo. É algo presencial, culturismo. Ou seja, é um paisagismo. São hermenêuticas, palavras que muitas vezes vêm da nossa boca, nós muitas vezes temos que expressar, tentar colocar como cultivismo. É algo que coloca uma natureza ligada a outros programas, outros currículos, ligada à espécie, aos campos de natureza, que nós olhamos aí nos programas aí de alguns canais, como a Bandeirantes, o nudismo, as questões lá de a caminhada ecológica, ecologismo, são fatores importantes, são maneiras que possam ser realistas diante do treino. Eu conheço pessoas que nessa época tinham essa relação aí, que eu conhecia, que já me chegou a me chamar para ir em épocas atrás. Nós temos que respeitar essas não instalações ligadas à nossa própria cultura, a instalação, aparelho, equipamento. Mas nós temos que ser convenientes. Porque a profissão que eu estou querendo, até hoje não consigo. E se eu for, vai ser pior. Aí eu vou perder ainda. É difícil já ter. Já rasgo ainda.
ok?